Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 30 de novembro de 2025. E a mim parece que estamos a entrar numa nova fase desta guerra, uma fase em que a Rússia vai fazer de tudo e vai pressionar a Ucrânia para assinar o acordo que seja mais favorável para a Rússia, mas também a própria Ucrânia vai querer responder e vai querer também assinar um acordo de paz, mas em termos mais favoráveis à própria Ucrânia. E com isso a Ucrânia também vai tentar obrigar a Rússia a assinar esse acordo. Mas vamos analisar esta situação toda? E vamos começar com os ataques que tivemos ainda durante o dia de ontem, tanto pela Rússia como pela Ucrânia. Vamos começar pelo ataque da Rússia. E neste ataque, os russos utilizaram um total de 632 drones e mísseis. E este ataque foi dirigido especialmente à infraestrutura energética ucraniana. E como já sabemos, mais de 500 mil residentes da cidade de Kiev ficaram sem eletricidade. E nós também podemos ver esta imagem, como as únicas luzes que nós temos aqui são as dos carros. E por isso a Rússia está a obrigar a Ucrânia a assinar o acordo de paz, ameaçando um blackout total em toda a Ucrânia. A ameaçar que todas as pessoas ficarão sem energia, sem eletricidade. Por seu lado, a Ucrânia realizou outro ataque, mas desta vez foi ali no Mar Negro. E este ataque foi dirigido à frota fantasma dos russos. Aqui podemos ver as imagens das consequências destes ataques por parte dos ucranianos e vemos também que outro dos navios foi rebocado. E toda a gente fala deste ataque, mas por incrível que pareça, não vejo ninguém a falar das reais consequências que isto pode ter. Porque nós temos de perceber três factos importantes desta situação toda. A frota de navios fantasma, por parte da Rússia, pode operar sem bandeira, mas também pode operar sob bandeira de outro país. Já vimos também casos em que estes navios estavam a operar sob a bandeira da China. Segundo ponto é que estes navios não são navios militares, são navios civis que são utilizados para vender petróleo a outros países para contornar as sanções impostas à Rússia. E terceiro ponto, também bastante importante disto tudo, é que este ataque realizou-se em águas internacionais, ou até nas águas da própria Turquia. Por acaso não sei onde especificamente estes ataques se localizaram aqui no mapa, mas isto é muito grave, porque para além de ser um ataque a um navio civil, foi um ataque realizado em águas internacionais, porque seria diferente de um ataque realizado em território da Rússia. E terceiro, este navio pode estar a operar sob bandeira da China, de outros países basicamente. E a verdade é que este ataque é bastante poderoso porque estes navios sustentam bastante a economia da Rússia. A Rússia ganha bastante dinheiro ao vender petróleo com estes navios, através destes navios. Mas vamos às consequências, porque agora a Rússia pode decidir que este ataque foi realizado pelos ucranianos, mas foi pedido por outros países, como pelos países da União Europeia. E portanto, a Rússia, como resposta, vai querer responder com ataques do mesmo género, atacando navios civis em águas internacionais. E é esta a principal consequência destes ataques por parte dos ucranianos. Mas que, por incrível que pareça, toda a gente decide ignorar. Estamos a falar de uma escalada a sério e é por isso que eu refiro que estamos a entrar numa nova fase desta guerra onde tudo vai valer. E eu nem quero imaginar se a Rússia, se Vladimir Putin decidir responder a estes ataques, referindo que o autor deste ataque é a Ucrânia, mas que estes ataques foram pedidos pelos países europeus, e começar por isso a responder atacando navios europeus que naveguem em águas internacionais, e ainda por cima navios civis. Além disso, o maior problema disto tudo é que ninguém vai descobrir quem de facto realizou estes ataques, porque estamos a falar de um tipo de ataques com drones navais, quando fica difícil, na verdade, descobrir o verdadeiro autor dos mesmos. Vamos agora voltar a Kiev, porque hoje também tivemos notícias muito importantes. E uma delas foram as declarações por parte de Zelensky, que referiu que nos próximos dias eles vão finalizar os últimos passos para determinar como este conflito, como esta guerra vai acabar, mas com dignidade para a Ucrânia.
E isto é bastante interessante porque de facto ele já está aqui a explorar o fim desta guerra. Vamos ver se isto não são palavras vazias. Mas a segunda notícia que nós temos é que Zelensky, depois de ter uma reunião com o ministro da Defesa ucraniano, decidiu mudar o plano de defesa da Ucrânia. Isto é bastante importante e está relacionado com aquilo que eu já referi há alguns dias atrás. E vou repetir aquilo que eu disse para que fique bastante claro qual é a estratégia agora. E o que acontece é que Vladimir Putin referiu publicamente que um dos pontos principais para terminar com este conflito é que a Rússia tenha o controle sobre todo o Donbass. E o território que resta à Rússia por conquistar é precisamente este aqui mais escuro assinalado no mapa. Estamos a falar das cidades de Sloviansk, de Kramatorsk, de Pokrovsk, de Konstantinivka e de Dobropilha, que são as cidades maiores nesta região. E Putin referiu que vai atingir este objetivo seja por meios militares, seja por assinatura de um acordo. Mas outra coisa que está a acontecer neste momento na linha da frente são os avanços da Rússia no Oblast de Zaporizhia em direção à própria cidade de Zaporizhia. E aqui o ponto mais importante é que a cidade de Zaporizhia é uma das maiores cidades ucranianas e que se situa no lado a leste do rio que a divide em duas porções. E esta parte está do lado dos russos. Portanto, como eu já referi e já expliquei num dos vídeos anteriores, a sua conquista por parte da Rússia vai ser mais fácil. E ao longo destes anos todos desta guerra, a Rússia não conquistou uma cidade tão grande como a cidade de Zaporizhia. E portanto, esta mudança de estratégia por parte da Ucrânia, a mudança na tática da defesa, muito provavelmente está relacionada a isso. Os ucranianos sabem que a Rússia quer a região de Donbass e por isso muito provavelmente vão remover algumas das suas forças precisamente desta direção e vão deslocá-las em direção a Zaporizhia, para impedir que os russos avancem em direção a esta cidade e a conquistem. Mas então vamos começar por esta direção e ver o que temos neste momento. E durante o dia de hoje tivemos mais fontes a relatar avanços por parte das forças russas, aqui mais pelo norte da cidade de Guliai-Polya. E inclusivamente já tivemos um ataque efetuado pelas forças ucranianas naquela localização do mapa. Tivemos aqui estes vídeos publicados pelos mesmos e por isso este mapa já deve ser ajustado a favor das forças russas. Como este vídeo foi publicado recentemente, ainda não tivemos tempo de fazer isso, mas isto prova de facto os avanços da Rússia em direção às vilas de Varvariivka e de Zelone, mas também em direção a Dobropilha, querendo cortar esta estrada, esta via de suprimento dos ucranianos pelo norte. E assim eles vão se aproximar da última linha defensiva ucraniana nesta região, que vem precisamente ao longo desta rede de fortificações e de trincheiras que eu vos estou a mostrar aqui. Avançando, vamos agora em direção à cidade de Pokrovsk, onde tivemos mais alguns registros de avanços por parte da Rússia na porção mais a oeste, mas para já não tivemos provas visuais destes avanços. Além disso, tivemos ataques regulares tanto pela Ucrânia como pela Rússia e que de facto confirmam que a configuração do mapa neste momento está correta. Temos aqui ataques com bombas do tipo FAB na aldeia ou na vila de Grishnya. E com estes avanços, para já não confirmados, a Rússia de facto está a aproximar-se desta vila para depois atacá-la pela porção mais a oeste. Continuando, mais atualizações nós tivemos aqui do norte desta cidade de Pokrovsk, nas vilas de Rodensky e de Zatishok. Ainda durante o dia de ontem tivemos algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia em direção à vila de Bilitskaya, mas também tivemos uma imagem publicada pelos russos a mostrar um cemitério de veículos ucranianos. E estes veículos ucranianos estavam a tentar, na sua altura, entrar nesta cidade para reforçar esta direção. Mas depois, estes veículos todos foram atacados pelos drones das forças russas e por isso podemos ver um autêntico cemitério. E muito provavelmente os ucranianos já desistiram de tentar realizar mais contra-ataques em direção a esta vila. E por isso, muito provavelmente, nos próximos dias já teremos de pintar o mapa a favor das forças russas. E vamos só aguardar as imagens e vídeos que nos provem isso. Além disso, mais aqui do norte da aldeia de Dorozhny,
tivemos ataques realizados pelos drones ucranianos contra as posições da Rússia e, portanto, tivemos de ajustar o mapa mais uma vez a favor das forças russas, em algumas porções. Isto só mostra que os russos já estão a terminar a limpeza daquela aldeia e, por isso, o próximo passo para os russos vai ser atacar simultaneamente a aldeia ou a vila de Bilitsky, não só pelo norte, como também pelo sul. E é bastante provável que estes assaltos e estas primeiras tentativas de avanço já começaram. Vamos aguardar e vamos ficar atentos a esta direção nos próximos dias. Continuando de Konstantinivka, tivemos apenas ataques regulares com drones do tipo FPV, mas não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa, e o mesmo nós podemos referir das direções de Siversk e de Liman. Vou só relembrar que ainda durante o dia de ontem tivemos mais fontes a referir avanços por parte da Rússia em direção à aldeia de Dibrova, mas estes avanços não foram confirmados, mas aqui o objetivo dos russos é cortar fisicamente a estrada que liga a cidade de Liman a partir da vila de Raihigorod para obrigar os ucranianos a remover as suas forças da própria cidade de Liman e obrigá-los a construir uma nova linha defensiva mais atrás, em torno da floresta que aqui se situa. Vamos continuar. E agora vamos aqui à direção mais ao norte, à direção de Borova, porque ainda durante o dia de ontem tivemos mais alguns ajustes no mapa. E estes ajustes foram de avanços das forças russas ao sul da vila de Borivska Andriivka. E tivemos prova destes avanços, que foram ataques efetuados pelas forças ucranianas contra as posições dos russos, naquelas posições do mapa. E agora o principal objetivo dos russos é estabelecer um controlo forte sobre estas trincheiras, estas redes de trincheiras que aqui se situam, para depois conseguirem ter aqui umas posições fortes para cortar com drones FPV toda a logística ucraniana que passa através do rio que vem precisamente aqui. Portanto, a partir daquelas posições, os russos vão conseguir cortar o suprimento, a logística dos ucranianos nesta porção do mapa. Além disso, tentativas de avanço por parte dos russos estão a acontecer mais ao sul, em torno da vila de Ritkodub. E aqui a tática também é a mesma. Os russos vão tentar cortar tudo o que situa a sul desta direção, cortando as principais vias logísticas dos ucranianos. E a partir deste momento, a partir desta configuração do mapa, toda a direção de Borova terá de ser abandonada pelos ucranianos, porque eles vão ficar sem logística. Porque nesta configuração do território, do terreno, os ucranianos estão em desvantagem, porque as batalhas estão a decorrer do lado da Rússia, do rio que divide esta direção. E por isso eu acredito que esta batalha vai ainda durar no máximo 1 ou 2 meses, mas veremos como a situação se vai desenvolver. Aqui de Kupiansk não tivemos nada de especial e aqui ao norte de Kharkiv também nada de novo, apenas ataques regulares tanto por parte dos ucranianos como por parte dos russos. E antes de finalizar o vídeo, vamos só ainda ao território da Crimeia, porque tivemos ali mais uma operação especial realizada pelas forças, pela inteligência ucraniana, onde eles conseguiram destruir mais um sistema de defesa antiaérea da Rússia. Vemos aqui alguns radares a serem destruídos e alguns destes lançadores também foram destruídos. Portanto, para concluir, estamos a entrar numa nova fase desta guerra onde tudo vai valer. Tanto os russos como os ucranianos vão pressionar-se um ao outro para assinar o acordo de paz para finalizar de uma vez com esta guerra. Mas isto, obviamente, pode levar a consequências que nenhum de nós tinha pensado antes. Estamos a entrar numa fase crítica e vamos acompanhando os desenvolvimentos diários aqui neste canal do YouTube, longe da propaganda e das mentiras que muitas fontes nos dizem. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo onde conseguirem, seja em grupos do Facebook, seja em grupos de WhatsApp, ficarei muito agradecido. E para finalizar, relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.